Muito bem, vamos lá. Você sabia que a Bíblia é cheia de contradições? E sobre essas contradições nós vamos ver aqui com um especialista num podcast aqui. Especialista em contradições bíblicas. Simbora. Mas assim, Henrique, ciente que são vários livros, né, ali compilados na Bíblia e tal. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Ô, pessoal do YouTube, eu tô com uma dúvida aqui. Volta e meia eu comento aqui, pô, mandando um alô pra aquela galera que assiste os cortes tomando banho, vocês sempre respondem. A minha dúvida é, vocês assistem também enquanto vocês estão fazendo o número 2? Então comenta aí, deixa aí nos comentários. Eu te assisto fazendo o número 2. Como que foi o processo da construção da Bíblia? E por que que ela é considerada um texto sagrado, né? Um livro sagrado? Porque se é considerado livro sagrado, foi Deus que reuniu tudo aquilo, que fez o povo escrever, né? Como que funciona isso? Essa é uma longuíssima história, né? Tem várias etapas, mas vamos pegar Aí, ó, todo mundo comentando aqui, ó, o participante aqui, ó, é o Estranha História. essa questão por exemplo, do livro sagrado. Inicialmente, a relação com a Bíblia não era de que era um texto sagrado. É um texto sobre coisas sagradas. Isso é muito diferente. Olha esse comentário. Com um fone Bluetooth, já participei de reunião com um fone em você e outro na cal. Caralho. E a confusão, hein? Porque quando você tem um texto sobre coisas sagradas, você pode falar, você pode ter vários textos diferentes sobre a mesma coisa. Você pode contar a história de Davi usando as suas próprias palavras. Coisas sagradas seriam milagres, assim? A própria história da nação, às vezes, é considerada sagrada. É porque esse conceito de sagrado também, não é uma coisa muito fixa na história. Tipo assim, isso é sagrado, isso não é sagrado. Sagrado é algo que a gente coloca à parte, geralmente, né? Tipo assim, a gente dá uma importância excepcional para aquilo e distingue isso do que é mais banal, cotidiano. Então, assim, isso é mais ou menos sagrado. Você pode considerar a história do seu povo sagrada. No sentido de que é uma história especial, de que teve uma participação de Deus ou dos deuses, se a gente vai falando de outros povos. Entendi. Então, por exemplo, quando a gente fala de Deus salvou o povo de uma ameaça militar e tal, a gente pode dizer que isso é uma história sagrada, né? E aí você pode contar essa história, você pode ter, sei lá, 12 pessoas diferentes contando essa mesma história de forma diferente, que ela vai continuar sendo uma história sagrada. Só que o texto de cada um deles não é sagrado. Você pode mudar, pode fazer alterações, sem problema. Você pode ter os 12, você não precisa selecionar um. Tá. Agora, quando você fala de texto sagrado, aí é o texto, palavra por palavra, ele é sagrado, não poderia ser outra palavra, tinha que ser aquela. Aí você começa até a entrar numa questão de assim, talvez até exista, por que o autor optou por essa palavra pela palavra comida em vez da palavra alimento? Deve ter um sentido oculto aí por trás. Isso é doido, né, cara? Ó, quando eu já falei pra vocês aqui, né, eu venho do Histórico Crente e eu tive a chance de gastar dinheiro com Bíblia. Porque Bíblia, gente, você não sabe, Bíblia boa é Bíblia cara, tá? O que é uma Bíblia boa, tá? Existe um segmento no mundo evangélico, principalmente, né? Talvez tenha no católico também, mas eu já não sei. Que são as Bíblias de estudo. Que elas, além dos versículos bíblicos convencionais, ela tem notas de rodapé explicando o contexto. Ah, naquela época isso aqui era aquilo ali. Por exemplo, quando você vai ver a construção da Arca de Noé, por exemplo, ela vai te falar que a Arca de Noé tinha não sei quantos mil côvados. O que é côvado, né? Aí ele vai te explicar, numa Bíblia de estudo, que côvado era uma unidade de medida da época que um côvado tinha X metros, tá ligado? X centímetros. Então, Bíblias de estudo são muito caras, tá? Eu lembro que na época, quando eu comprei a minha primeira Bíblia de estudo, chamada Bíblia de Estudo Genebra, ela custava tipo R$160, cara. Muito doido, né? A escolha dessa palavra entra nesse nível de Isso em 2000 e sei lá, 10, 11, 12, 13, sei lá. Preservação do texto, né, a coisa. Tanto é que você vai ter na Kabbalah, né, uma tradição místico-judaica, você tem a contagem de quantas palavras tem um livro, para aí você faz somas, divisões, e vai achando significado Pra tentar ser o mais fiel possível ali ao texto. E ao mesmo tempo isso pode acabar sendo menos fiel ao texto. Sim, menos fiel. Porque se você interpreta um texto como sendo algo que ele não era originalmente, você pode acabar impondo certas características a ele. Por exemplo, a questão da Kabbalah mesmo. Se você pega um texto de Gênesis, e aí você conta quantas palavras tem. Aí vamos supor que deu 7.000 palavras. Aí você fala assim, tá vendo? 7.000, 7 é o número da perfeição, não sei o que, etc. Tá, mas o autor estava preocupado com isso, será? Então você pode estar impondo, pelo seu tipo de leitura, você pode estar impondo algo ao texto que ele não tinha originalmente, né? É verdade. Mas aí voltando à questão da produção da Bíblia, né? Então eu tava falando assim, são textos que falam sobre coisas importantes. Você quer ver uma parada? Ó, aqui no Brasil, o maior tradutor de Bíblia é o tal do João Almeida, né? Alguma coisa Almeida. Tanto que você olhar nas Bíblias, você vai ver tradução, não sei o que, Almeida.
E ele vai te falar, olha que doideira, quando eu li isso aqui, minha cabeça explodiu. Eu falei, caralho, isso aqui é muito louco. Ele vai te falar o seguinte, que a Bíblia, quando foi traduzida, João Ferreira de Almeida, esse é o nome, ela tinha como objetivo dos tradutores que a linguagem da Bíblia fosse a linguagem mais sã, mais sadia e mais digna da grandeza que seria a Bíblia. Vocês estão sacando o que isso quer dizer? É que ao escolher as palavras na tradução, ele escolheu palavras que remetessem a algo importante. Mas aí o importante para quem? Aí eu vou te explicar. Tem um versículo bíblico que diz assim, ó, na tradução que os caras escolheram: não é boa a vossa jactância. O que é jactância? Você sabe o que é? Aí eu fui ver no dicionário, jactância é arrogância. Então quando o cara escolheu jactância e não arrogância, ele tá claramente falando para uma classe de pessoas que teria mais educação e não para uma classe com menos educação. Foi uma escolha. Então essa escolha de palavras, ela varia ao longo da Bíblia, das traduções bíblicas. Isso é muito doido, por quê? Porque é o mesmo povo que vai ler a Bíblia e falar assim, ó, ai daquele que acrescentar uma vírgula a um tio à palavra de Deus. Mas fizeram isso ao longo da história o tempo todo. Tá ligado? Dignas de registro, dignas de nota. A pessoa escreveu aquilo porque considerava que o que ela está falando é importante. Sobre como que surgiu o pecado, como que surgiu... Até a questão de como que surgiu o pecado, na verdade o texto originalmente não tinha necessariamente essa pretensão, isso já é um resultado de leituras posteriores. Mas vamos pôr assim, o Davi foi uma figura muito importante para o nosso povo. Ele é o símbolo do rei. Você vai falar assim, quando você vai ter a expectativa de que os judeus voltem a ter um rei, ele é um rei davídico, é o rei da casa de Davi. Você tem meio que Davi como um arquétipo, né? Sim. Do rei justo, do rei temente a Deus, etc. Então é uma figura histórica. E é um arquétipo, um arquétipo romantizado, né? Porque se tem uma coisa que Davi fez foi errar pra cacete ao longo da própria vida. E a Bíblia conta essa... Isso é doido, sabia, chat? Eu lembro quando eu li essas histórias bíblicas a primeira vez, quando fala que o povo de Israel buscou a Deus e falou assim, ô Deus, todos os povos ao nosso redor têm um rei e nós não tem. Nós queríamos um rei também. E aí Deus responde ao povo e fala o seguinte, fala assim, ó, vocês têm certeza que vocês querem um rei? E aí ele fala assim, ó, porque um rei não vai trabalhar e vai cobrar dinheiro de imposto. Vocês querem isso mesmo? Aí o povo fez o quê? Queremos, nós queremos imitar os nossos vizinhos, nós queremos um rei. Ele tem, eu também quero. Né? Aí eles têm, eu quero também. Eles têm monarquia, eu também quero monarquia. Aí Deus falou, então tá bom. Vocês estão vendo como é louco, né? Historicamente importante. O povo de Israel, eu quero pagar imposto. Foi bem nesse pique aí mesmo. Para aquele povo. Você vai escrever um texto sobre ele. Você precisa escrever o texto de uma forma assim muito específica? Não, você pode ter textos diferentes. Tanto é que você tem, na Bíblia mesmo. Você tem no livro de Reis e no livro de Crônicas, você tem uma repetição. O livro de Crônicas, primeiro e segundo livro de Crônicas, ele recapitula muito da história que está contada em outros livros. Então você vai ter a história de Davi contada de novo ali. E tem diferenças. Tem diferença. Tem contradições, assim. Mas contada de novo a partir do momento... Tipo, o cara anotou do zero ou ele fez de novo baseado já naquele texto? Certamente baseado naquele, mas talvez em outros também. Tá. Então você tem uma tradição viva. Você tem pessoas que continuam contando histórias, por exemplo, oralmente, sobre Davi, que não estão registradas lá no livro de Reis, ou livro de Samuel, né? E aí, talvez o cronista, o autor do livro de Crônicas, quando ele foi escrever sobre Davi, ele teve como base um de seus textos, o livro de Samuel e Reis, mas também incorporou ali outras histórias que ele conhecia, né? Ou entre uma versão do livro de Samuel e a versão presente no oralmente que ele conhecia, ele preferiu aquela versão oral, às vezes ele achou que estava mais adequada, ou às vezes ele pega uma passagem que é meio comprometedora, que está lá em Samuel, e ele não quer aquilo porque ele quer salvar a imagem de Davi de qualquer tipo de disputa, aí ele ignora esse detalhe. Então, assim, dentro da Bíblia mesmo, a gente tem alguns textos que são o mesmo texto contando a mesma história, aliás, são textos diferentes contando a mesma história, e você vai ver que são textos diferentes mesmo, eles têm informações diferentes, têm ênfases diferentes. E por que eles optaram por colocar as duas? Então, isso aí não é... Concílio. Ninguém escreveu na antiguidade explicitando as suas razões, né? Falando assim, olha, vou colocar o livro de Crônicas junto com o livro de Reis, porque acho que faz sentido por isso, isso e isso. Então, a gente depende de especulações, né? Mas, provavelmente,
O que acontece é que esses livros eles foram se tornando importantes para a comunidade. Então, tipo assim, pensa nos gregos mesmo, né? Os gregos eles tinham uma relação com os textos de Homero, com os textos de Hesíodo, com certos poetas como Ésquilo, que são textos que você precisa ler, você Sim. precisa conhecer. Aham. Então é meio que o cânon, mas não no sentido sagrado. Mas, tipo assim, são é o acervo mais precioso da nossa cultura. Mais ou menos isso. Saquei. Então, com o tempo, a educação clássica vai fazer com que você leia Homero. Você nasce na Grécia ali, e para você se apresentar como uma pessoa culta, etc., você tem que conhecer a Ilíada, a Odisseia. Então, existe toda uma estrutura social que vai conferir autoridade e preservar a autoridade de certos textos, em detrimento de outros. Tem outros textos que talvez não sejam considerados tão importantes, vão cair no esquecimento. Outros não. Esse é o nosso tesouro, né? Então, a Bíblia ela começa dessa forma. Ela começa como uma coleção informal. Não é tipo assim, você deve ler só esses textos. Ou esses textos são qualitativamente completamente diferentes dos outros. Não. Mas você deve ler pelo menos esses textos. Eu lembro que, cara, quando eu vi a primeira vez, chat, a explicação sobre por que os livros considerados, canônicos, né? Eles foram considerados assim, e o argumento que eu ouvi é que, para ser considerado canônico, um livro tinha que necessariamente mencionar o outro, tá ligado? Então, tipo assim, a ideia é que os livros escolhidos, eles se mencionam de alguma forma. A história que tá num, meio que tá no outro, tá ligado? Então, tipo assim, é isso que os torna canônicos, o fato deles terem um tipo de conexão. E é por isso que eles desconsideraram outros, porque eles não tinham essa conexão com o primeiro. É muito doido isso, né? Mas assim, objeto de concílio, né? Concílio é a reunião dos papas pra dizer, é esse aqui, ó, né? Você deve conhecer pelo menos isso. Esses são os principais textos, são as vozes mais autorizadas, são as vozes mais significativas para falar de certo evento, para falar de certo momento da história ali. E falando assim da Bíblia, né? Quem que decidiu? Não, esse papiro aqui vai pra Bíblia, esse daqui não, vamos tirar esse aqui é interessante, a ordem, né? Uhum. Quem que fez esse processo? Então, isso vai acontecendo gradativamente, né? Então, geralmente, a reconstituição que a gente faz desse processo é de que ele tem 3 partes do Antigo Testamento, ou da Tanar, né, como os judeus chamam, que é a Torá, o Neviim e Ketubim. Torá são os 5 primeiros livros, que é o Parece nome de Digimon evoluindo, né? equivalente ao Pentateuco, né, de Gênesis a Deuteronômio. Neviim, De Gênesis até qual? Deuteronômio. Tá. São os 5 primeiros, né? Depois você tem os profetas, que vai de Josué, que é considerado um profeta nessa contagem, até o último profeta. E você tem os Ketubim, que é uma miscelânea. Ketubim significa escritos. É tipo assim, vários textos. Então aí você inclui... Só um gancho. A Bíblia foi terminada, teoricamente. Tem uma época assim que ela foi terminada? Vamos chegar lá. Tá, vamos lá. Então a gente está no Antigo Testamento, né? Que não era chamado de Antigo Testamento porque não tinha Novo. E aí você tem o Ketubim, que são esses textos variados, que incluem textos mais ou menos proféticos, tipo Daniel, que inclui o livro de Esther, que inclui o livro de Salmos, que são hinos, né? Usados liturgicamente ali no templo. Isso inclui o livro de Provérbios, que são textos morais, né? Textos éticos. Então tem essa coletânea. Então parece que o que aconteceu foi que a Torá foi o primeiro conjunto de textos que foi reconhecido como autoritativo. Tipo assim, esse que a gente deve proteger. E até hoje na tradição judaica a Torá está acima dos demais textos, né? Ela tem uma dimensão de sacralidade muito maior. Olha aí, ó, se a Bíblia é a mesma, né? Tanto de católicos quanto de evangélicos, por que as duas religiões são tão diferentes? Olha, eu nem tenho certeza se são, porque se eu não me engano, tem uma Bíblia. Eu tô falando de orelhada, tá? Existem algumas Bíblias católicas que elas têm mais 2 ou 3 livros adicionados, tá? Eu acho que um deles é o famoso Macabeus, e também tem outro, mas eu não tenho certeza. Mas o que a gente sabe é que ao longo da história, né, figuras importantes das igrejas foram se revoltando mesmo, né? Um dos mais famosos, o Lutero, olhou um dia e falou, tá errado. E aí vai havendo as divisões e tal, né? Os rolos da Torá são muito mais valorizados, tem uma parte mais garantida, sei lá, na sinagoga de destaque do que os outros. E aí você tem depois os profetas foram coletados ali e passaram a ser uma coleção autoritativa, e depois
No fim do processo, tem alguns textos que são variados, de gêneros literários variados, que foram incorporados também, assim, esses aqui são textos importantes e outros não. Mas Olha aí, ó, o Bruno mandou aí, ó. Macabeus, Judite e Tobias, Sabedoria de Salomão e alguns livros a mais. Olha aí, ó. Eu lembrava do Macabeus só. Me lembrei, tinha realmente esse Tobias, eu lembrei do Tobias também. Inclusive, as religiões do ramo evangélico surgiram de divisões de ramos religiosos maiores. Exatamente. para falar sobre quando que isso acontece, quando que isso se torna definitivo, a gente tem no Talmud, que é essa coleção que eu tô falando que é depois de Cristo, você tem rabinos discutindo se o Eclesiastes e se o Cântico dos Cânticos, que são 2 textos que estão presentes no Ketubim, que é essa terceira parte, se eles maculam ou não maculam a mão. O que é isso? O que isso significa, né? Coisa estranha. É porque as coisas sagradas na tradição judaica rabínica, elas maculam a mão. Elas, se você toca nelas sem ter passado por um rito de purificação, você se torna impuro. Você não pode tocar em coisas sagradas sem ter passado pelo devido rito. Isso é meio que até uma forma de proteger as coisas sagradas para que você tenha maior deferência, né, respeito a elas. Porque se você fala assim que se você toca nas coisas sagradas você fica santo, as pessoas vão querer mexer nisso o tempo todo, né? Agora a ideia de que se você toca numa coisa sagrada sem passar pelos ritos, você se torna impuro, aí você já vai e se afasta, né? E aquela coisa fica mais protegida. Mas aí então, o Eclesiastes, ele macula ou não macula a mão? Ou seja, para ler o Eclesiastes, eu preciso passar por ritos especiais? Ou seja, é um texto especial? Ou não? Eu posso pegar o Eclesiastes como se estivesse pegando o Jornal do Dia. Não tinha Jornal do Dia, né? Mas só E pra esse fazer macula ou não macula a mão era para quase todos os textos bíblicos, assim. Isso. Nesse período, né, ali a gente está no talvez 2º, 3º século depois de Cristo, quando esses rabinos estão discutindo isso, os outros livros maculavam a mão, certamente. Então você tinha que lavar bem as mãos, passar pelas abluções, certos ritos ali judaicos. Isso tornava, de certa forma, só a elite poder ler esses textos, ou não? Com certeza. Com Assim. certeza. Primeiro que só a elite lia qualquer tipo de texto. Só sabia ler, né? E textos considerados sagrados, a questão do sagrado, em qualquer cultura, o sagrado ele tem muita força. Se você diz que algo é sagrado, isso dá muita autoridade para aquilo. E você não quer que todo mundo tenha acesso às coisas que têm autoridade. Você mantém isso restrito para um grupo. Né? Aquilo que é poderoso, geralmente você restringe o controle para um grupo. Sempre foi assim em qualquer situação, até secular. Né? Aquilo que você considera muito importante, você tenta restringir, né? Aí voltando lá, né? Macula ou não macula? Aí, beleza. Então, o que eles decidiram? O que eles chegaram à conclusão? Alguns rabinos falaram que não. Pode ler o Eclesiastes sem precisar passar por esses ritos. Só que a palavra final ali nessa discussão toda é de um cara que fala que o Cântico dos Cânticos macula mais do que qualquer outro a mão. É o livro mais sagrado de todos. Então, assim, era uma coisa que estava em aberto, uma discussão que estava em aberto. Hoje, na tradição judaica rabínica, inclusive, o Cântico dos Cânticos é considerado o texto mais sublime de todos. E porque eles leem o Cântico dos Cânticos, que originalmente é um poema de amor, até erótico. E tá na Bíblia, é isso? Tá na Bíblia. Chamado de Cantares também, esse mesmo livro. Ele é lido numa chave alegórica, 50 tons do que na Antigo verdade Testamento. aquele poema de amor erótico, ele representa a união mística do homem com Deus. Então ele é um texto que é lido nessa chave, que é considerado o texto mais sublime de todos, né? Então seguindo essa tradição que vem lá do início da formação do Talmud. Mas tudo isso para dizer o seguinte, que a gente já está, vamos pôr, 200 anos depois de Cristo, e o Antigo Testamento não é uma coleção fechada, entende? Coleção fechada em que sentido? De tipo assim, tá claríssimo que são esses textos que a gente precisa preservar, esses são sagrados, esses são palavra de Deus, esses são inspirados. Não foi definido ainda. Não. E não é um momento específico da história que alguém vai sentar uma cúpula de pessoas e vai falar assim, agora, daqui pra frente, todo mundo vai considerar que esses são sagrados e os outros não. Mas é foi muito assim. mais uma coisa orgânica que vai acontecendo com o tempo, um reconhecimento cultural da importância de certos textos, uma promoção. Mas no mundo real não foi exatamente assim? Os concílios não eram exatamente isso? Autoridade desses textos, que vai se consolidando, se cristalizando, até o ponto em que quando você precisa necessariamente tomar uma decisão editorial de que eu vou colocar entre uma capa e outra, você vai ter que fazer uma escolha, e aí você escolhe os principais livros. Mas isso também continua variando. No 4º ou 5º século depois de Cristo, num contexto cristão já, a gente tem bíblias que têm textos diferentes. Então tem bíblias que têm o eclesiástico e outras não. Tem bíblias que têm 3º e 4º livro de Macabeus,
Tem outras que colocam só o primeiro e o segundo. Sim. Isso no 4º e 5º século depois de Cristo. Então, mesmo depois de concílios já terem definido, tem alguns concílios, algumas reuniões de lideranças cristãs, que vão falar assim, quais são os livros inspirados e quais não são. Quais são os livros sagrados e quais não são. Por exemplo, o Concílio de Cartago é um deles. Né? E qual que era eram os conceitos e os requisitos, assim, para eles colocarem na Bíblia? Então, os critérios, né, de decisão de quais entram e quais não. Pensando no Novo Testamento, os cristãos vão colocar principalmente o critério da tradição apostólica. Então, se aquele texto remonta ou não a um apóstolo, alguém que esteve com Jesus. Esse é um critério importante. E outro critério importante é o critério da legitimidade, né, da autoria. Porque tem muitos textos circulando que são atribuídos a Pedro, são atribuídos a Judas, atribuídos Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé. E você tem que verificar se aquela autoria é verdadeira ou falsa. Né? Tem esse critério também, se ele é um texto que ele é atestado, pessoas antigas confiando que aquele texto foi de fato escrito por aquela pessoa, coisa desse tipo. Mas assim, na verdade, esses critérios parecem ser muito mais definidos a posteriori. Tipo assim, depois de você já ter a Bíblia, você fala assim, qual que é o critério por qual critério que a gente chegou a isso aqui? Aí você cria critérios para justificar aquilo que já está feito. Mas o processo real de como que isso foi formado é muito mais subjetivo, orgânico. Assim, chega um momento que já está muito nítido que são 4 evangelhos que são os principais que circulam nas comunidades cristãs, são os mais respeitados, são os mais citados. E aí, bom, mas qual que é o critério pelo qual esses evangelhos se tornaram os 4 evangelhos são esses e nenhum outro? Concílio. Ninguém sabe muito bem, assim, sei lá, deu mais certo o evangelho de Marcos do que outro evangelho que talvez circulasse na época também. Voto popular? Só que a gente precisa justificar isso de alguma forma. Aí produz esses critérios, né? Mas mais como uma justificativa daquilo que já está feito do que para fazer algo. Isso Sim, que eu quero dizer. Entendi. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é um resultado de um processo muito orgânico. Não tinha um consenso ali, então? Não, porque mesmo quando tentaram fazer esse consenso, por exemplo, o concílio que eu citei, o concílio de Cartago, é um concílio que ele vai dizer assim, ó, a lista de livros é essa. Mas depois do concílio de Cartago, você continua tendo, a gente tem manuscritos, né? A gente tem evidências históricas de várias bíblias que não seguem o concílio de Cartago. Então, assim, não eram decisões, esse tipo de você reúne ali 10 pessoas numa sala em Alexandria para dizer o que os cristãos do mundo inteiro vão fazer, não é uma coisa que funciona muito bem, né? Sim. Então, o que vai acontecer... Mas a Igreja Católica, que tem esse nome exclusivamente porque católico quer dizer universal, né? É muito mais uma negociação entre o que as autoridades querem que seja e o que as pessoas já meio que estabeleceram. A autoridade seria, então, o imperador, os impérios. Ou Papa. Os bispos, né? Como, lideranças mais locais também. Porque, de fato, assim, a partir do momento que você vai ter o imperador como um protetor do cristianismo, um promotor do cristianismo, ali a partir de Constantino principalmente, que é 4º século já, né, depois de Cristo, aí de fato a vontade do imperador vai ter um certo impacto, né, porque assim, quem está com o imperador vai ter mais dinheiro, vai ter mais poder, vai ter mais... pegando um caso de Alexandria vai ter um momento que cristãos vão começar a entrar em conflito com os judeus de Alexandria, e começam a brigar na rua, uns contra os outros. E aí você precisa do exército, né, dos militares ali, intervirem. Eles vão intervir a favor de quem? Depende de quem que é o poder, né, político. Exato. Então o cristianismo vai ser bem favorecido nesse contexto em Alexandria, tanto quando os cristãos entrarem em conflito com os judeus, quanto depois quando eles entrarem em conflito com aliás, é o contrário. Primeiro eles entram em conflitos com tradições mais antigas, regionais, tipo assim, templos egípcios e coisas do tipo. E aí o poder imperial fica do lado dos cristãos, e depois o poder imperial vai ficar do lado dos cristãos contra os judeus. Resultado disso, alguns templos egípcios vão passar a ser igrejas. Algumas sinagogas de judeus vão passar a ser centros de reunião de cristãos. Cara, olha como a história se repete, né? Então a cooptação do mundo evangélico por líderes, por imperadores, é mais antiga do que o mundo, né? Você tem a própria estrutura, a própria arquitetura local sendo apropriada por cristãos. Por quê? Porque o argumento deles é mais forte? Não, porque eles estão favorecidos pelo poder político, poder militar, né? Então, mas assim, isso não significa que o imperador é que vai definir os dogmas, que o imperador que vai definir os pontos centrais da fé, que o imperador nem está discutindo muitas questões, né? Mas sem dúvida ele vai dar preferência para certas compreensões doutrinárias em vez de outras.
Sim, pra ele ter mais controle ali, né? Também é. Então, por exemplo, se ele tem um bispo que ele gosta muito, uma figura leal a ele, e esse bispo é de tal opinião, é provável que ele vá proteger essa opinião contra as opiniões contrárias, né? Faz sentido. Bispo, quero um enterro em latim. Latim. Pegaram a referência? Ai, que doideira, hein?